próximo da minha lista é esse aqui, Decrepsy. Decrepsy. Essa é uma banda americana e que, assim como aquela outra que eu citei, o Phobophilic, não faz um som americano. Esse aqui talvez seja até, dessas todas que eu trouxe, é o som mais finlandês de todos. Isso aqui é puro death metal finlandês. Puro death metal finlandês. Me lembrou bandas como Demigod, bandas mais arrastadas também, como Ripicolo. Isso aqui tem muita coisa arrastada aqui. É uma banda de Doom Death, né? De Doom Death, Decrepsy. É uma banda americana. Cara, maravilhoso. Esse aqui é nata do death metal. Essa banda eu ainda não tenho visto ser muito citada. Esse é o único material deles. As músicas são bem extensas. Tem música aqui de 9 minutos e tudo. Tanto que quando eu comprei eu achei que era um EP, mas não é não, tem mais de 40 minutos. Só tem 5 faixas. É muito sinistro. Tem aquele espírito bem do death metal que eu estava falando, né? Do finlandês, né? Que o finlandês, e para concluir a comparação que eu estava falando com o death sueco, a diferença é que no finlandês você só tem o sombrio. Esse lampejo de luz que às vezes aparece no sueco, não confundir isso com melodia de Gotemburgo, hein? Mas esse lampejo que às vezes aparece nas bandas de death sueco, na Finlândia, meu amigo, aí não tem. Finlândia é eternal darkness, é escuridão o tempo inteiro. E os finlandeses também tem uma outra coisa que é interessante comparando com o death sueco. O death metal finlandês, eles têm uma coisa mais física também do que o death metal sueco, né? O death metal sueco, num certo sentido, é mais sofisticado, a gente poderia dizer, do que o death finlandês. O death finlandês é mais rude. Mas, assim, na rudeza também tem as suas qualidades. E o death finlandês tem essa coisa muito, que eu estava dizendo, do físico, porque é quase que você sente como se fosse uma punição a música, uma punição corporal, sabe? No ouvinte. É como se o ouvinte estivesse sofrendo uma punição corporal. Esse tem esse elemento do death finlandês, né? Assim, do sofrimento. Esse que é o ponto. É uma coisa que é sofrida, sabe? Um negócio sofrido. Mas um sofrimento corporal, não é emocional, não é uma coisa que você vai chorar, não é isso, cara. Mas assim, é como se você estivesse fazendo esforço para ouvir o negócio, sabe? Ele te demanda fisicamente. Isso eu acho uma coisa impressionante do death finlandês, sempre me atraiu, sempre me chamou a atenção. Esse Decrepsy é isso, cara. Talvez a produção também aqui esteja um pouquinho mais limpa do que fosse preciso, do que fosse adequado, mas é maravilhoso. Esse Decrepsy, inclusive, eu estou procurando o vinil dele, também já está esgotado, né? Porque eu falei, é o critério que eu tenho. Quando eu gosto demais, eu vou atrás do vinil. Esse aqui eu quero o vinil. Esse Decrepsy é fabuloso. Banda americana, mas que tudo toca puro death metal finlandês. Death Doom. Seguindo, já estamos no fim aqui. Agora, um som completamente diferente disso que eu acabei de mostrar. É o Caustic Wound. Caustic Wound. É uma banda também americana. Esse é o full length deles, o primeiro full length deles. Eles têm uma demo anterior que só foi lançada em tape. E essa eu não tenho. Eu não ouvi também. Quer dizer, eu ouvi só por alto, né? Mas eu não tenho na minha coleção, tá faltando. Caustic Wound. Death Posture. Cara, isso aqui é um death grind arregaçado, de arregaçar, um death grind de arregaçar. Repulsion, Terrorizer, um pouco de Napalm Death, menos, Napalm Death um pouco menos, mais Terrorizer e Repulsion, é o que você vai encontrar aqui. Cara, é maravilhoso, maravilhoso, death grind old school, pesado à beça, mas assim, muito agressivo, né? Porque grind tem que ser agressivo, né? Ele tem que ter esse elemento da agressão, né? Senão ele cai para um outro tipo de sonoridade que não é a sonoridade própria do grind, né? Mas esse é o death grind pesado,
mas com aquela coisa in your face, né? Murro na sua cara, né? De agressividade, né? Que tinha o Terrorizer, né? E aquela coisa, assim, aquela coisa estática, assim, né? Com X, né? Faltou a palavra agora. Do Repulsion, né? Ah, aquela coisa esfuziante do Repulsion, como se o cara tivesse drogado, né? Fica, né, naquela pancada assim, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Maravilhoso isso aqui. Death Grind Old School, americano. Bicho, tua onda é Terrorizer, tua onda é Repulsion, vai atrás disso aqui, porque isso aqui é maravilhoso. Foda demais. Só tem esses dois materiais e bem diferente daquilo, né? Isso aqui é uma banda que é menos espírito e mais agressão. É isso que eu quero dizer em relação a essa coisa da produção, né? Que não pode ser uma produção tão sufocante, porque produções tão sufocantes, ela mata um pouco da agressividade, esse que é o ponto. E esse aqui fizeram isso com muito cuidado, né? Eles não mataram a agressividade, né? Embora tenha que ter peso, claro, né? Excepcional. Caustic Wound. Bom, seguindo, uma outra banda que eu não conhecia também, fiquei conhecendo pelo lançamento da Nihil, né? Esse meu é da Nihil, uma banda americana, e essa eu acho que, de todos que estão aqui, é a única banda que eu falo, esse é um som americano. Esse é som tipicamente americano, não tem coisa de Europa, não tem Suécia, não tem Finlândia, não tem... Esse é o som americano mesmo. O nome dela é pouquíssimo criativo, Infested, né? Tem uma pancada de banda com esse nome, Infested. Mas tem até o seu charme ser esse nome, Infested, porque parece que você pegou uma banda daquelas do começo dos anos 90, sabe? Aquelas bandas americanas lá, Baphomet, né? Que mais? Blood of Christ, uns negócios assim. Aquelas bandas que a Seraphic Decay lançava, né? No começo dos 90, umas bandas naqueles EPs, né? Aqueles famosos EPs da Seraphic Decay, né? Que aquela Seraphic Decay era maravilhosa, né? As coisas que os caras lançaram, aqueles EPs, né? Imortais, aqueles EPs. Isso aqui é uma coisa que poderia ter sido lançada lá, sabe? É bem aquele som pútrido, um negócio pútrido. É aquele death metal americano pútrido, com umas coisas meio de Cannibal Corpse também, né? Mas, cara, muito pesado, muito pesado. Bom, eu não vou mais me alongar muito, não. Isso aqui é um EP, é o único material que eles têm. Se você curte death metal americano, é pesado mesmo. Mas feito com agressividade também. É isso aqui. Cara, é maravilhosa essa banda, viu? Maravilhosa. Eu tô, assim, ansioso para ver o full deles, desse Infested. Para mim, é uma das leading bands da nova cena de death metal old school. E o interessante delas, que deixa ela um pouco à parte daquelas outras que eu citei, é que essa é uma banda, assim, de um som tipicamente americano mesmo, não tem, né, influências de outras cenas. Maravilhoso. Infested. Bom, agora vamos chegar aos dois últimos lançamentos, que são as bandas que eu deixei para o fim, porque são os lançamentos que eu mais gosto de todos esses que eu citei agora. Dessa banda que eu vou mostrar agora, também são dois lançamentos. São dois discos. E porque os dois discos foram lançados aqui pela Nihil Productions. Mas os meus discos não são da Nihil, eles são da 20 Buck Spin, porque essa banda também eu já conhecia desde quando eles começaram a dar os primeiros passos aí. Eu já estava de olho nessa banda, então logo que saiu lá fora eu já peguei direto na 20 Buck Spin, né? Aí depois o Yuri lançou aqui, né?
mas enfim, eu já tinha no original gringo, né? Tô falando do Cerebral Rot. Cerebral Rot. Ou se você tiver a pronúncia inglesa, Cerebral Rot. Cara, isso é nota 10. Isso é nota 10. Isso é nota 10. Essa aqui é a minha banda favorita dessa nova onda de death metal. É a minha banda favorita. Número 1. É essa aqui. Cerebral Rot. Maravilhoso. Eles recolhem influências de um monte de coisas de death metal. Mas, assim, tem muita coisa americana. Mas também, em igual parte, tem muita coisa. Eu escuto umas melodias, um outro arpejo. Não é tão arpejado quanto o Engulfed, por exemplo, né? É um pouco mais simples, né? Não tem tantas, assim, não investem tanto em melodias, assim, né? E tudo, umas melodias, né? Umas melodias não no riff, né? Veja bem o que eu estou dizendo, não no riff. Não tem nada de death melódico aqui, né? Porque o que caracteriza o death melódico, só para ficar claro, talvez, porque às vezes eu falo e não vou no centro do negócio, é o seguinte: qual é a diferença do death sueco antigo do death melódico de Gotemburgo, que eu acho uma porcaria, tá? Se você gosta, ótimo para você, curta e tal, mas nesse canal você não vai ver nunca eu falar bem de death melódico. Qual é a diferença? Não é que um tem melodia e o outro não. Até porque qualquer música tem melodia, meu amigo. Até o troço mais noisecore que você pegar aí, do ponto de vista da teoria musical, tem melodia. Se tem duas notas diferentes, tem melodia, tá? Então, mas o que você quer dizer quando a gente fala de death metal melódico? O death metal, a diferença, né, pro sueco, não é que um tem melodia e o outro não tem, não é isso. É que é o seguinte: o death melódico, o death sueco, não melódico, o original, o ortodoxo, as melodias, o que a gente chama de melodia, que é essa coisa que na apreciação musical a gente identifica, não na notação técnica, eu estou falando na apreciação musical. A gente identifica como melodia quando a gente fala, olha, essa melodia, né? E não na notação musical, porque aquilo, como eu falei, notação musical, qualquer coisa vira melodia, cara. Mas na apreciação musical a gente identifica como melodia, é o seguinte, é que no death sueco original, a melodia não estava no riff, não estava na base da música. Era um arpejo ou uma harmoniazinha semi-arpejada que se fazia por cima do riff. Essa que era a característica do death sueco. E é por isso que a coisa funcionava tão bem, porque você tinha uma base muito crua, agressiva, pesada, e por cima o brilho, aquilo que eu falei do brilho. O que esses analfabetos do death melódico fizeram foi o seguinte: eles destruíram isso. Eles pegaram essa melodia que ficava por cima e que tinha, num momento ou no outro, eles pegaram esse brilho e jogaram na própria base, cara. E enfiaram no riff isso. Aí o que aconteceu? Iluminou a música. Perdeu a escuridão. A música ficou totalmente iluminada. Eles botaram um holofote no death metal. Cara, desculpa, tá? Assim, eu sei que a gente vive tempos politicamente corretos, que tudo, né, veja bem, é uma questão de gosto e tudo. Cara, eu não acho que é questão de gosto aí não, cara. Eu acho que quem curte death melódico, bom, quem curte, eu não vou entrar nesse aspecto, porque esse negócio de gosto é muito subjetivo. Eu vou falar de um ponto de vista mais objetivo. Do ponto de vista formal, é mal feito o death metal melódico. Esse que é o meu ponto. Ele é mal feito, porque ele é uma incompreensão da estrutura semântica do death metal. Tá? Esse é meu recado. Em algum vídeo futuro, se alguém tiver interesse nesse papo mais filosófico, né? Porque, assim, uma coisa que talvez agora tenha ficado mais claro, eu sou formado em filosofia, né? E eu escrevo sobre estética, né? Eu escrevo sobre a filosofia da estética. E então, assim, eu tenho muitas ideias já sobre esse negócio, né? Eu comecei a pensar isso hoje. E então eu já tenho algumas ideias bem definidas sobre isso, né?
Então eu acho que é um equívoco o death metal melódico, tá? Eu acho que pode ter virtudes, não é isso que não é possível encontrar virtudes, ou que quem gosta tá errado, não é isso. Não é uma questão, eu não estou fazendo análise de gosto aqui. O que eu estou te dizendo, eu estou tentando fazer análise de estrutura. E eu acho que estruturalmente há uma confusão no death metal melódico. Esse que é o meu ponto. Fechado esse parênteses, a gente volta então aqui, estou falando do Cerebral Rot. O Cerebral Rot, então, é uma banda que conjuga bem as coisas, tanto da coisa mais sofisticada dos europeus, dos suecos, com a coisa mais brutal dos americanos. Uma banda excepcional. Os dois discos são maravilhosos, né? Esse aqui é o primeiro deles, esse é o segundo full length. Se você tiver... Não, eu só vou comprar... De todos esses discos que você mostrou, vou comprar um só. Um só. Uma banda só. Uma banda só. Compre esse aqui, ó. Entra lá na coisa no site da Nihil e compra isso. Cerebral Rot. Isso aqui para mim, hoje, nesse dia de hoje, porque esse cenário de death metal tá tão maravilhoso e tão surpreendente, que pode ser semana que vem tem um outro lançamento que eu falo, não, já é esse aí o número 1. Para mim, é Cerebral Rot. E agora, bom, mas se o número 1 é Cerebral Rot e eu estou fazendo em ordem decrescente para crescente, como é que tem um outro depois do Cerebral Rot? Não é uma contradição no que eu estou dizendo? Num certo sentido é. Num certo sentido é. O negócio é o seguinte. Esse último disco que eu vou apresentar aqui é uma demo. É uma demo. E assim, o Cerebral Rot já tem 2 full, né? E o som do Cerebral Rot é um som bem maduro, sabe? Claro que a banda pode evoluir, ainda progredir, ou regredir, sei lá. Mas assim, o som ainda tem coisa para desenvolver ali, né? Desculpa, o som está bem desenvolvido ali, né? Já está bem desenvolvido ali, né? Essa banda que eu vou mostrar, eu acho que o som ainda não está totalmente desenvolvido, sabe? Então, nesse sentido, se eu tivesse que ser assim, bem objetivo e tudo, mais objetivo, né? Querendo fazer uma crítica mais objetiva e não uma crítica de gosto, né? Porque existe crítica de gosto e existe crítica estética, são coisas diferentes. Se eu fosse fazer uma crítica assim, estética mesmo, seria o Cerebral Rot. Eu terminaria o vídeo com o Cerebral Rot. Mas como isso é um canal, né, não é uma publicação, assim, uma revista, né, não é um artigo, então tem assim uma pegada muito subjetiva aqui. Eu fiz essa transgressão, vamos dizer assim, de botar um negócio na frente do Cerebral Rot que, assim, objetivamente eu não sei justificar. Esse que é a porra. Eu não sei justificar, assim, sabe? Você vai escrever um artigo, justifica porque que isso é melhor e eu não sei justificar. Mas, assim, eu sinto que o negócio é melhor, entendeu? Então, fica aí essa coisa entre a crítica do gosto e a crítica da estética. O que eu tô te falando é disso aqui. Sedimento. Cara, isso aqui. Cara, o que é isso aqui, cara? O que é isso aqui? Caramba, Cara, isso é maravilhoso demais, cara. Isso é maravilhoso demais, esse sedimento. Maravilhoso demais. Tá tudo perfeito aqui. A produção... isso aqui, eu tinha falado das bandas, daquele outro lá, o Decrepsy, né? Que é puro death finlandês. Isso aqui também é puro death finlandês. Só que tem uma vantagem sobre o Decrepsy. Porque eu falei, a produção do Decrepsy podia ser um pouquinho mais sinistra, podre, opressiva. É o que tem aqui nesse sedimento. A produção é absolutamente podre. Porque é uma demo, inclusive, né? Absolutamente podre a produção disso aqui. Cara, isso aqui é a melhor coisa que eu ouvi de death finlandês desde o death finlandês. Cara, eu não me recordo de um negócio mais foda do que isso aqui
naquela linha do Death finlandês desde 1992, talvez. Não me recordo. Isso aqui é a melhor coisa que eu já ouvi em 92, dá o quê? 30 anos, né? Cara, olha o peso disso, cara. Isso aqui é a melhor coisa que eu ouvi de Death finlandês em 30 anos. Em 30 anos. Sendo que Death finlandês é uma das coisas que eu mais gosto. Quer dizer, como é que isso não pode ser o primeiro na minha lista? Agora, objetivamente falando, deixando um pouco do meu deslumbramento pessoal como ouvinte, e falando agora mais como um pouco mais como um crítico musical, cara, tem muito espaço para progredir aqui. Só para dar, eu falei Death finlandês, né? Isso aqui é 3 bandas que me vem muito à cabeça ouvindo isso aqui. Rippikoulu, aquelas cadências sofridas, sabe? Que parece que tem alguém te batendo com um chicote, né? Aquele negócio que é quete a beça, mas ao mesmo tempo tem um sofrimento, né? Me lembrou muito aquelas coisas do Rippikoulu. Me lembrou também umas partes um pouco mais rápidas, que aqui tem também, tem os grind aqui também, mas o mais predominante são os andamentos meio tempo e de Doom. Mas tem os grinds. Nos grinds, né, das partes mais rápidas, me lembrou um pouco o Demigod, principalmente da demo, né, daquela demo famosa deles, que é uma das maiores demos de death metal de todos os tempos. Esqueci o nome, qual é o nome da demo. Eu tenho original ela, mas... E foi relançada agora em vinil, né? Não sei se vocês sabem disso. Essa demo do Demigod foi relançada em vinil, né? Eu gosto tanto dessa demo que eu peguei duas cópias, uma em cor azul e outra em vermelho, eu acho. Eu peguei 2 cópias em vinil e tem a original também. Bom, me lembrou muito o Demigod e Rippikoulu, que eu falei, né? Demigod. Ah, sim. E a melhor EP de death metal de todos os tempos, o que eu já mencionei aqui, né? O Abhorrence. A primeira faixa, o primeiro riff que aparece na primeira faixa, cara, a impressão que dá é que é algum outtake daquele EP do Abhorrence. É um outtake, sabe? Uma faixa que ficou lá perdida e os caras botaram aqui. Parece o Abhorrence ressuscitado, colocado aqui, mas ressuscitado tocando o som de lá, de 91, 90. Aquele som. Cara, maravilhoso. Esse sedimento aqui, eu ouvi 1000 vezes esse negócio, não consigo parar de ouvir, cara. Absolutamente fuderoso. E agora a notícia que tem sobre o sedimento é a seguinte: eles lançaram o primeiro full length deles. Foi lançado pela Memento Mori espanhola e o vinil saiu pela Messaco Un Oro, que é inglesa, apesar desse nome, né? Porque ela é de um espanhol radicado na Inglaterra. Eu comprei os dois já. O vinil não chegou ainda pra mim e o CD chegou. Mas, cara, assim, isso é tão foda. É tão foda. E eu sempre fico um pouco de medo de me decepcionar, né? Como aconteceu, por exemplo, com o... Qual foi a banda aí que eu falei que me decepcionou? Bom, teve aí uma que agora eu esqueci, já falei tantas. Teve alguma aí que eu falei que no... Ah, o Fetid, que tinha me decepcionado. Eu fico com certo receio de me decepcionar. Então eu quero ouvir em condições ideais, sabe? Então chegou pra mim já o CD do novo disco deles, né? Do full length, o primeiro. Eu ainda não abri o pacote, tá aqui. Já chegou, tem alguns dias, tá aqui. Eu tô esperando ter o momento ideal pra eu ouvir esse bagulho, cara. Porque as minhas expectativas são as maiores possíveis. Vamos ver se eu não vou me decepcionar. Mas essa demo, sedimento, isso e o Cerebral Rot, cara. Difícil, né? Ter um negócio que supere isso aqui. Mas pode ser que o próprio sedimento supere isso aqui, nesse disco. Porque eu percebo que o som deles ainda tem espaço para desenvolvimento, sabe? Você percebe, assim, às vezes, em algumas transições, algumas coisas assim. Embora, cara, os elementos sejam fantásticos, ainda acho que há espaço para crescimento no som do sedimento. Bom, com isso, eu encerro o vídeo. Só vou mostrar aqui uma coisa que ficou do lado, eu esqueci de mostrar quando passou o Cerebral Rot.
porque eu falei que quando eu curto mesmo, né, o vinil, o disco, eu vou atrás do vinil também, né? E o Cyril Brown Roth já está aqui na minha coleção. Os 2 discos dele, né? Esse aqui, como é que é o nome? É Excretion of Mortality. Já está aqui na minha coleção. Vou mostrar aqui, né? Então, esse é um canal de colecionadores, de colecionismo. Olha que belezinha. Olha que bacana, bicho. E eu já tinha mais tempo. O primeiro deles, né? Os 2 foram lançados pela Nihil. Os 2. Estão os 2 lá disponíveis. Do Cyril Brown Roth, né? Lançados pela 20 Buck Spin, que é uma das melhores gravadoras lá fora de death metal. Odious Descent into Decay. E só para mostrar também, olha que vinilzinho bacana. Cara, eu viajo muito nesses vinis. Que bacana que é isso. Bom, com isso então, eu tinha programado nesse vídeo terminar ainda falando alguns minutos sobre essas gravadoras que de onde que ele está tirando, né? Da indicação dessas gravadoras, né? Que basicamente é a Maggot Stomp americana, a Sewell Roth também americana, a 20 Buck Spin, que é a melhor delas, americana, a Dark Descent, né? Tem a Extremely Rotten da Dinamarca também, tem a Misako Noro da Inglaterra e a Blood Harvest da Suécia. Eu acho que essas são as principais. Eu ia falar um pouco sobre essas gravadoras, mas o vídeo está longo demais, muito maior do que eu imaginei, né? Eu sou assim, eu tenho essa coisa um pouco da logomaquia, né? Eu vou embora falando, né? Aí acaba falando um monte de bobagem também, né? Mas enfim, é assim. E então eu já vou encerrar um outro vídeo, eu deixo para falar das gravadoras, né? As gringas, e não dessas brasileiras que estão fazendo licenciamentos. E também no próximo vídeo talvez eu fale das outras, né? Brasileiras que estão fazendo licenciamento, que ficam junto com, às vezes fazem até um lançamento em parceria com a Nihil, do Yuri Gross. Então fica isso aí de dica para vocês, para quem não conhece, ir atrás dos lançamentos do Yuri, né? Da Nihil Production. Ele deve ter uns 40 lançamentos, mais ou menos, e eu mostrei 15 aqui, né? Vai ter mais coisa lá, né? Coisas que, assim, não entrou porque do meu gosto e tal, mas de repente você ouve lá, acha até mais legal do que coisa que eu mostrei aqui. E então fica a dica dele, material de muita qualidade, um cara que tá nessa para valer e para fazer coisa bem feita, e faz umas camisas oficiais muito bacanas. Olha essa do Abraded aqui, né? Eu até tô pensando em pegar ali uma do Infested, né? Porque eu achei maravilhoso aquele Infested. Mas então conheçam também as outras gravadoras. Talvez no futuro vídeo eu fale mais especificamente delas, né? A My Dark Desires, a Black Hole, a Cianeto, a Old Shallows, e também outras que estão por aí, embora não esteja especificamente nessa coisa do death metal atual, mas que também né, estão aí fazendo essa batalha que é encarando essa batalha que é o underground. Bom, então vou ficando por aqui, me desculpando que eu sumi 2 semanas, né? Mas enfim, né? A vida puxa a gente para muitas outras coisas, e não só para coisas que a gente gosta de fazer, né? Como esse canal que eu faço de puro coração, é um negócio que eu gosto bastante de fazer. No mais é isso. Comentem, por favor, se vocês curtiram o conteúdo, deixe comentários, façam sugestões, compartilhem se vocês acharem que é digno de ser compartilhado o conteúdo. Dê uma força para o meu canal e para outros também, porque tem outras pessoas fazendo também programas legais no YouTube que eu acompanho também. Um outro vídeo também eu vou falar de youtubers que vale a pena você seguir lá fora e aqui no Brasil. E encerrando esse vídeo, até a próxima semana. Keep pounding metal!